Shalom, a paz do Senhor Jesus Cristo, nesta tarde de domingo, são 16 horas e 40 minutos, horário de Manaus, setor norte do Brasil. Aqui sendo a pessoa do pastor missionário, pastor Edson, PhD naquilo que se faz. E nessa tarde eu quero trazer uma reflexão. Todos os domingos eu estou trazendo uma reflexão. Eu costumava todas as semanas, de segunda a sexta, trazer uma reflexão todos os dias, mas o tempo está curto, não está dando mais para mim fazer isso. Mas pelo menos aos domingos eu estou trazendo a questão das lições na escola de treinamento bíblico e aproveitando na parte da tarde trazendo uma reflexão. E aí eu estava pensando no que eu ia trazer hoje. Aí eu mais ou menos eu vi uma visão voltada numa mensagem, e aí me chamou muita atenção, e aí eu vou tentar fazer uma reprodução dessa mensagem dentro de uma visão mais a fundo, dentro de uma visão mais profunda, e aí eu estava analisando sobre essa situação. Como é que alguém, a minha pergunta é, como que alguém pode pegar algo que não é seu e dar para alguém? Você chega num determinado lugar, pega X, pega aquilo ali e vai dar para alguém. O que é isso considerado dentro dos termos legais? Você pega algo, esse algo não é seu e você vai lá e dá para alguém. Então a gente pode considerar isso como seja um roubo, ou um furto, ou furtou, né? Furtou, não é nem roubo, ou seja, roubou mesmo, roubou, furtou, não é um assalto, porque a diferença do assaltar para o roubar, o assaltar é a pessoa chegar e obrigar a você dar alguma coisa que não pertence àquela pessoa que está pedindo. Pegou, abordou com violência, abordou com a arma, seja ela branca, seja ela de fogo, abordou, eu quero isso aqui e acabou, é um assalto. O roubo não, o roubo ele é considerado que a pessoa não está no lugar, você vê aquilo ali, chega lá e pega, e não é seu. Mas ambos é crime diante da lei, tanto o que rouba quanto o que assalta é crime diante da lei, das nossas leis brasileiras. E diante de Deus também nós temos diante de Deus que isso é pecado, é contra as leis de Deus. Então é isso que eu quero chamar a atenção dentro dessa reflexão nessa tarde, para as pessoas que estejam praticando isso venham perceber que tudo isso é errado, tudo isso é errado, não é correto diante da presença de Deus. Pode ser que diante das leis isso passa desapercebido sem ser um crime, sem ser errado, mas diante dos olhos de Deus isso é abominável, Deus não aprova. E o que nós temos que ver é aquilo que não aprova a Deus. O que o homem aprova ou deixa de aprovar não vai fazer muita diferença de jeito nenhum, mas o que Deus está reprovando, essa é a questão, porque muitas vezes o homem não está reprovando, mas Deus está aprovando, né? Ou Deus está aprovando, o homem está reprovando, vice-versa. Mas nessa questão aqui é o homem que está aprovando, não Deus. Deus não está aprovando essas práticas. Então tem uma mensagem secular, porque isso não é bíblico, que é diante do assunto que eu quero falar para você, dessa reflexão. Como é que você pode pegar alguma coisa que não é seu e dar posse para alguém? Você vai dar posse para a pessoa, para alguém. Aquilo que não é seu, você está dando para alguém tomar posse, como seja dono daquilo ali. Então isso é errado, erradíssimo. E aqui nós vemos aqui uma mensagem secular que a gente vê relacionada à questão da lua.
A Lua é o que? É um planeta, é um satélite, é algo que Deus criou. A Lua foi Deus que criou. E a Lua tem um dono, que é o próprio Deus, é o dono da Lua. Ou você acha que essa Lua, a Lua, essa aqui que ilumina a parte da noite, qualquer pessoa pode chegar lá e tomar posse dessa luz e dizer, essa Lua aqui me pertence, e pegar essa Lua e dar para determinada pessoa? Como que você vai pegar uma Lua, um planeta, ou um satélite, ou uma estrela e dar para alguém? Ou consagrar aquilo que pertence a Deus. Então é o que eu quero te trazer nessa tarde. Pegaram a Lua e deram ao tal de São Jorge. Então, diante das mensagens que nós vemos, dizem que a Lua pertence a São Jorge. Como que a Lua pertence a São Jorge? Eis é uma questão, vou botar um ponto de interrogação. Essa é a primeira parte, depois eu vou entrar mais a fundo sobre isso. Então você vai buscar assunto voltado a essa questão, se aprofunda, e de repente você é praticante dessa pessoa chamada São Jorge, que denomina que é dono da Lua. Dono da Lua. Até uns falam que consegue ver essa pessoa chamada São Jorge dentro da Lua, como lá a Lua vem formar uma imagem dessa pessoa chamada São Jorge. E nós vemos aqui no Salmo aqui em Deuteronômio, no livro de Deuteronômio, capítulo 10, versículo 14, fala assim: eis que os céus e o céu dos céus são do Senhor Deus, a terra e tudo que nele há. Deuteronômio capítulo 10, versículo 4. Como é que a pessoa pode pegar a Lua, que pertence a Deus, que Deus criou, aí vai dar um ser, que é um ser, vamos supor assim, um ser mortal? Porque o São Jorge era uma pessoa, era um ser humano, que nós sabemos que é mortal, morreu, foi criado pelo próprio Deus, porque o homem foi criado por Deus. Então como é que você pode pegar algo que Deus criou e dar para a criatura? Aquela criatura chegar, isso aqui é meu, me pertence. Nesse sentido assim, por mais que nós habitamos aqui na terra, e cada um compra seu pedaço de terra e constrói a sua casa, constrói a sua moradia, mas não é nossa. Eu comprei, me pertence. Não, a terra é do Senhor. Nós apenas estamos morando, passando uma temporada aqui, mas pertence a Deus. Então nós não podemos pegar na questão da Lua e dar para o tal de São Jorge e consagrar essa Lua na pessoa do São Jorge. Agora nós vamos olhar para a Lua, vamos adorar a Lua, vamos fazer tanta liturgia com a Lua, e isso é abominável diante de Deus. No Salmo 89, versículo 11 fala: teus são os céus e tua é a terra, e o mundo e sua plenitude, tu os fundaste. Então pegaram a Lua e deram ao tal de São Jorge. E isso, quem é adepto, quem é adorador dessa pessoa chamada São Jorge, ele está praticando a coisa completamente fora dos padrões de Deus. É por isso que a gente vê as igrejas muitas vezes vazias. As pessoas dizem: eu vou evangelizar para ganhar alma. Como que tu vai ganhar alma se você não confronta o pecado, se você não confronta o erro, se você não confronta as heresias? Vou evangelizar, mas que tipo de evangelização você está fazendo para provocar arrependimento no coração das pessoas? Para evangelizar as pessoas, trazer uma mensagem para as pessoas, você tem que provocar essas pessoas ao arrependimento, para que elas possam ser abaladas naquilo que elas creem. Não, elas não querem de maneira nenhuma um compromisso com Deus, para elas estão tudo certinho. Então quem são pessoas que são adeptas a essa pessoa chamada São Jorge, infelizmente a Bíblia relata que é contra Deus. Mas essa pessoa chamada São Jorge é de Deus. Beleza, se eu não sei. Se pegaram e canonizaram
essa pessoa chamada São Jorge e classificou como um santo para você adorar, fazer petição a ele, está completamente fora dos padrões de Deus. Tem que buscar mais informação, tem que estudar um pouco sobre essa pessoa, para poder a pessoa não estar fazendo uma prática pagã, uma prática que está contra o próprio Deus. Então, a lua não pertence ao São Jorge, de maneira nenhuma. Outra coisa, depois eu vou trazer a segunda parte com mais profundidade sobre esse assunto, né? Outra coisa, deram o casamento a outra pessoa chamada Santo Antônio. Nós estamos nesse período agora de aniversário do tal de Santo Antônio. Então, dizem que é o santo casamenteiro que casa as pessoas. Completamente errado. O casamento pertence a Deus. Por isso que lá no jardim do Éden, Deus colocou Adão e Eva. E foi Deus quem fez o primeiro casamento. E nós casamos diante de Deus, não é diante do Santo Antônio. Santo Antônio não é casamenteiro de nada. Simplesmente nada. Então precisa as pessoas buscar mais informação, estudar mais, para não esteja praticando algo que seja só cultural, mas por trás dessa cultura existem forças espirituais que fogem ao nosso raciocínio humano. Tem que ter muito cuidado. E na segunda parte eu vou estar aprofundando sobre esse assunto. Então, o casamento não pertence a Santo Antônio, de maneira nenhuma. O casamento pertence ao próprio Deus. Ao próprio Deus. E a sociedade, que nós sabemos que existe lei. Você vai lá, faz o casamento no civil, depois você faz um religioso diante de Deus. Não na questão de uma pessoa chamada Santo Antônio. Como pegaram, canalizaram esse santo e formaram um santo. Não. A Bíblia fala que todas as pessoas que aceitaram a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador já é santo. A pessoa não precisa ser santo após a morte. A pessoa não precisa ser santo após realizar milagre, de maneira nenhuma, porque o milagre quem realiza não é a pessoa que realiza, quem realiza é o próprio Deus, é quem realiza milagre. Agora, se existe milagre fora de Deus, não é aprovado, não são milagres aprovados, são milagres pirata, são milagres que seja assim como seja maléfico, não vem de Deus. Esse milagre não vem de Deus, então não é aceitável diante de Deus. Então o casamento não pertence ao Santo Antônio de maneira nenhuma. Deram a ele, essa pessoa deu esse poder para essa entidade, para Santo Antônio, mas não é de maneira nenhuma. Outra coisa, pegaram as crianças e deram ao tal de outros dois aqui, duas pessoas, o Cosmo Damião, que é a questão das balinhas. Então, como é que você vai pegar as crianças e dar o Cosmo Damião? As crianças pertencem a Deus. Por isso que ele disse assim: vinde a mim as criancinhas. O que é isso? É relacionado à questão do reino de Deus. Então as crianças pertencem a Deus, não ao Cosmo Damião. E as pessoas pegaram as crianças e consagraram ao tal do Cosmo Damião. Tem aquela época que as pessoas ficam distribuindo balinha. Se você se aprofundar um pouco, estudar um pouco, você vai ver a origem desses personagens, da onde eles surgiram, como eles surgiram, o tempo que eles viveram na terra, qual foi a sua morte, o que eles praticavam. Tem que estudar um pouco para as pessoas não ficar adorando a pessoas que morreram, e vão lá sem quem sabe que se morreram salvo ou não, e aí canonizaram aquelas pessoas, fizeram o santo, não sei para quê. E aí as pessoas vão lá, fazem as suas petições, fazem as suas rezas, fazem as suas orações diante dessas imagens, achando que vai obter resultado. E Deus não aprova isso de maneira nenhuma. Não tem como aprovar. Não aprova. Então, são esclarecimentos, dando uma reflexão, para que as pessoas possam não ser enganadas. Não ser enganadas. Gênesis capítulo 14, versículo 9 fala: e abençoou e disse-lhes: bendito seja Abraão, do Deus do Altíssimo, o possuidor do céu e da terra. Gênesis 14, 22 fala: Abraão, porém, disse ao rei de Sodoma: levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor do céu e da terra. Então,
Não tem como a gente dizer que até o próprio ser humano pertence a Deus. Outra coisa, a terceira coisa, a quarta coisa que fizeram, deram os mares, né? Deram os mares a tal de uma mulher chamada Iemanjá. Como que os mares pertencem a Iemanjá? Quer dizer, pegaram o mar e consagraram a essa pessoa chamada Lamejá, ou Iemanjá, ou Emanjá. E aí se denomina até como rainha dos mares. Então são coisas mentirosas que as pessoas precisam estudar um pouquinho mais para não estar sendo enganado, enrolado com essas fantasias que no final das contas só vai trazer maldições sobre as suas vidas. Maldições sobre as suas vidas. Então, essas reflexões que eu trago no canal do YouTube, justamente é para te esclarecer. Aqui não é um discurso de ódio, de jeito nenhum. Isso aqui se chama sabedoria. Sabedoria de Deus. Se chama conhecimento das coisas. Para estar esclarecendo as pessoas que não conhecem. Uma vez as pessoas ouvindo essa reflexão que eu estou trazendo aqui, elas vão refletir mais sobre o assunto, vai buscar mais assunto, porque existe muito material sobre esses assuntos, para a pessoa não estar enrolada, né? Passar a vida inteira enrolado com uma coisa, pensando que está se beneficiando e no final das contas não está. Então, seja sábio porque tem oportunidade muito bem de você conhecer a verdade. Tem lugares onde prega a palavra maravilhosamente para você não ser enganado, de maneira nenhuma. Por isso que aqui na obra missionária Construindo Shalom, todos os domingos de 9 às 11 temos aqui a escola de treinamento bíblico IDE, onde nós abordamos vários assuntos para que as pessoas não sejam enganadas. A pior coisa que a gente pode sentir, qual o sentimento mais ruim que tem no ser humano, é você ser enganado. Não presta, isso é muito ruim. Outra coisa, deram as matas virgens a um tal de caboclo das matas virgens. Pegaram as matas virgens e ofereceram a esse tal de caboclo. E nós sabemos que tudo pertence ao Senhor. Mais um erro que a gente vê as pessoas fazendo. Não sei para quê. Então vai lá na mata virgem, oferece oferenda a esse caboclo, a esse espírito guia, achando que estão fazendo a coisa certa e não está. Estão cavando a sua própria sepultura. Porque diante de Deus tudo isso é abominável, não tem uma verdade sobre isso, de maneira nenhuma. Então por isso que no livro vou ver aqui, no livro de Êxodo, capítulo 19, versículo 5, fala assim: agora pois, se diligentemente ouvires a minha voz e guardares o meu conserto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre de todos os povos, porque toda a terra é minha. Lá no Salmo 24, 1 fala que tudo do Senhor é a terra e sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Então, como que as pessoas podem chegar e dizer que as matas virgens pertencem ao caboclo? Não pertence a Deus. Então, são coisas que as pessoas estão pegando e dando a entidades espirituais, achando que é dono. Como é que você vai pegar uma coisa que não é seu e dar como é seu? Você está o quê? Está roubando. E roubo diante de Deus é considerado como ladrão. E ladrão não entra no reino de Deus. Se não se converter, não entra pelas portas do céu. E qual é o objetivo nosso, seres humanos, na terra? É virar pedra aqui na terra? É morar no espaço? Não, meu filho. Diz a Bíblia que o céu e a terra vão passar por uma transformação. Do segundo céu para baixo, vai passar por uma transformação de fogo. Vai ser queimado 7 palmos para dentro da terra. E essas estrelas, planetas, vai cair tudo por terra, vai limpar tudo. Um novo céu e uma nova terra. Do segundo céu. O único céu que não vai ser mudado é o terceiro céu, que é a moradia de Deus. É onde todo ser humano salvo em Jesus Cristo vai morar. Então, essa é uma reflexão para que você não seja enganado, ou não seja enganado. Se você está dentro dessas práticas,
arrependa-se diante de Deus, aceite a Jesus como único e suficiente Salvador e permaneça fiel até a morte, para que você possa ser salvo. Outra coisa, a última coisa, deram as cachoeiras a um tal de Oxum, olha o nome, Oxum. Como é que as cachoeiras pertencem ao Oxum? Como é que a pessoa vai pegar as cachoeiras e dar a essa entidade para fazer as suas orgias, fazer suas partes espirituais pagãs? E esse Oxum entra o Candomblé, entra a questão do Ubanda, a Macumba. Então entra vários fatores que não é bom diante de Deus. Então eu citei 6 coisas aqui, né? Deram a lua a São Jorge, deram o casamento a Santo Antônio, deram as crianças a Cosme Damião, deram os mares a Iemanjá, deram as matas virgens ao Caboclo, deram as cachoeiras a Oxum. Mas nenhum dessas coisas que eu citei aqui não tem como a pessoa dar. Como é que você vai dar uma coisa que não é seu? Você só pode dar alguma coisa se é seu. Se fosse seu, você poderia pegar e dar. Então, se você acha que é seu, não tem como ser. Então, tem um dono. A lua pertence a Deus. O casamento pertence a Deus. As crianças pertencem a Deus. Os mares pertencem a Deus. As matas virgens pertencem a Deus. As cachoeiras pertencem a Deus. Então, todas essas 6 coisas aqui pertencem a Deus. Não tem como nenhum ser humano na terra tomar posse disso aqui e querer dar para alguém, porque não está correto de maneira nenhuma. Não é correto, não está correto. Isso é considerado como um roubo. E roubo é considerado como uma pessoa é ladrão. E o ladrão, diz a Bíblia no livro de Apocalipse, que se ele morrer naquela prática, não herdarão o reino do céu. Ou seja, não vai ser salvo, não vai entrar pelas portas do céu. Então seja sábio, meu amigo, minha amiga, nessa tarde de domingo. É uma reflexão não para te condenar, que quem sou eu para te condenar, mas é para te orientar. É para você acordar e perceber que tipo de prática você está fazendo na sua vida, que tipo de caminho você está seguindo, que tipo de porta você está entrando, ou que tipo de porta você está abrindo na sua vida, e de repente você está colhendo maldições, você está colhendo espírito maligno entrando pelas portas da sua casa, espiritual e física. E aí muitas vezes você vê a sua vida toda enrolada e não sabe. Por quê? Porque você está pegando alguma coisa que não é sua e dando a alguém que não é dono. Então, saiba disso, que a lua não pertence a São Jorge. A lua não pertence a São Jorge. O casamento não pertence a Santo Antônio. As crianças não pertencem ao Cosme Damião. Os mares não pertencem a Iemanjá, o Iemanjá. As matas virgens não pertencem ao Caboclo. E nem as cachoeiras ao tal de Oxum. Tira isso da sua cabeça. Se você é um praticante dessas 6 coisas que eu te citei nessa tarde, cai fora. O livro de Apocalipse fala assim: sai dela, povo meu, para não ser enganado, porque por trás disso aí existem forças espirituais da parte maligna para te prender e te fazer escravo relacionado a essas coisas, e só trazer frutos má para a sua vida. Que Deus abençoe você nessa tarde e que você seja uma pessoa sábia e siga a palavra de Deus. A palavra de Deus é a única regra de fé que nós podemos confiar, é as Escrituras Sagradas. E se você quer mais esclarecimento, inscreva no meu canal, né? Obra Missionária Construindo em Shalom, aqui sendo a pessoa do pastor missionário, pastor S, PhD naquilo que se faz. Se é falta de conhecimento, meu filho, nós temos aqui a Obra Missionária Construindo em Shalom, aqui na quadra, logo aqui na Alvorada 2, no canto da Rua 9. E todos os domingos, de 9 horas até às 11, nós temos aqui a Escola de Treinamento Bíblico, onde eu estou trabalhando dentro do livro de Provérbios, né? E outros assuntos que a gente pode abordar. Então é uma escola onde você vai ter uma formação espiritual,
para que você não seja enganado. Oportunidade é o que não falta. Se você quer conhecimento, se você quer conhecer as Escrituras, quer conhecer a verdade, é só me procurar aqui na gráfica, aqui logo nos serviços gráficos Recunc, e aí nós podemos fazer um agendamento para você participar aqui dos ensinamentos pela manhã. São um horário bom, você chega aqui às 9 horas, senta de boa, você não vai pagar absolutamente nada. Até o material que você recebe de apoio é gratuito, para que você possa conhecer a verdade, e a verdade vir te libertar, para que você venha conhecer algo poderoso na sua vida, que é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe nessa tarde, em nome do Senhor Jesus Cristo. Até a próxima.